Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as fórmulas das áreas das figuras planas, tá? Então, esse vídeo aqui, o meu objetivo nele é fazer o quê? Um compacto ali de todas as fórmulas que você pode usar em áreas, tá? Mas sem ficar detalhando, a fórmula aqui é por causa disso, porque eu sei que quando tu está fazendo uma prova, quando tu está fazendo um concurso, você tem que ir direto ali, né? Você tem que buscar qual é a figura, qual é a forma, qual é a relação que você pode usar, tá? Então eu fiz um resumão disso. Então se você está buscando isso, tu chegou no vídeo certo. Então a gente vai falar o quê? Mostrar a figura e mostrar as áreas, tá? Tu vai ver que às vezes uma área que você só conhece uma, tem mais de uma para fazer a área do triângulo, por exemplo. Então vamos direto ao ponto. Por exemplo, quando a gente fala dos quadriláteros, né? Retângulo, que é esse quadrilátero aqui, ó, que a gente tem aqueles dois lados ali iguais, o de baixo e o de cima, né? Olha lá. E esses aqui, a altura igual a altura, né? Então um retângulo ali, a área do retângulo é base vezes altura, muito simples, tá? O quadrado, ele é um quadrilátero ali que tem os quatro lados iguais. Então é como se fosse base vezes altura também, só que como a base e a altura é o mesmo valor, ao invés de ficar base vezes altura, vai ficar L vezes L. E aí a área vai ser o quê? L ao quadrado, tá? O paralelograma, essa figura aqui famosa também, né? Os lados paralelos entre si, o de cima com o de baixo, o da esquerda com o da direita. A área também é a mesma área do retângulo, base vezes altura, sem mistério. Trapézio. O trapézio é aquele quadrilátero que tem duas bases, tá? Diferentes, a base maior e a base menor, paralelas, sim. E os lados oblíquos, que são aqueles lados que não são paralelos. A área do trapézio é o quê? Vai somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Ô professor, por que tu não dá um exemplo? Eu vou te dar um exemplo no outro vídeo. Então esse aqui é para aquilo que eu falei no início. A gente vai fazer o quê? Vai fazer um resumão das fórmulas e no outro a gente vai só atacando questões, exemplos, tá? Então, área do trapézio, soma as bases vezes a altura dividido por 2. Losango é aquele quadrilátero que muita gente esquece, mas tem os quatro lados iguais. Qual é a diferença dele por quadrado? Porque o quadrado ele tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos 90. O losango não tem isso, tá? O losango ele tem quatro lados iguais, mas não tem os ângulos iguais. Você tem ali a relação, por exemplo, aquele lá em cima é igual a esse de baixo que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui da esquerda, o ângulo, é igual àquele ali da direita, tá? Mas eles não são todos de 90 graus, por exemplo, tá? Então cuidado com isso. Como é que é a área do losango? Produto das diagonais sobre 2, sem mistério. Agora, aqui que está a grande chave, as áreas dos triângulos. Muita gente acha que a área de triângulo é só base vezes a altura sobre 2. Só aprende isso, mas não é assim, gente. Mas qual área eu vou usar do triângulo? Depende do que o enunciado, do que a questão fornecer para você ali, tá? Então, se o cara mostrar base e altura, faz a clássica, base vezes a altura sobre 2. Mas vai que ele fala que o triângulo é equilátero. Aí a área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quando é um triângulo qualquer e te dá o ângulo entre dois lados, ó. Então assim, vamos lá, não te deu base, não te deu altura, mas deu dois lados aleatórios e deu um ângulo entre eles. O produto dos lados vezes o seno do ângulo sobre 2, tá? Mas professor, e se ele não falar isso? Ele me mostrou os três lados do triângulo, deu o lado A, B e C, deu os três lados, são inteiros, e eu quero saber a área desse triângulo. Só que eu não sei qual que é a base, qual que é a altura, qual que é o ângulo. É o radical de Heron, né? Olha lá, a área do triângulo em função dos seus três lados é igual à raiz do P, é o P menos A, P menos B, P menos C, tudo multiplicando. E o P é quem? O semiperímetro. Então você vai somar todos os lados, dividir por 2, que é o semiperímetro, tá? E aí você vai jogar naquele radical ali, né, do Hieron, que tu vai achar a área do triângulo. Tá? Então olha quantas fórmulas de áreas de triângulo nós temos. Tem aquele também que o triângulo está lá, ó, do lado de fora do círculo, né? Aquele que o círculo está inscrito no polígono. Ah lá. Então, quando o círculo está inscrito no polígono, ou seja, o polígono está circunscrito, a área é dada por PR. P é o semiperímetro vezes o raio dessa circunferência. Agora, quando a circunferência está por fora do polígono, tá? Ou seja, aquela circunferência circunscrita, ou seja, o polígono que está inscrito. Quando o polígono, no caso o triângulo, está inscrito, ou seja, dentro da circunferência,
a área é o produto dos lados, dos três lados, dividido por 4R. Tá? Então tu vai ver que quando a questão envolve isso, sem essa fórmula tu vai ficar no escuro. Então se ele falar assim, dado um triângulo inscrito numa circunferência, aí tu já vai ter que maldar que tu vai usar essa área aí. Tá? A vezes B vezes C dividido para 4R. Por que eu botei o hexágono aqui no finalzinho dessa folha, desse slide? Porque a área do hexágono, gente, eu coloquei aqui um específico, né? Mas você pode guardar que ela é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então sem mistério. Grava do triângulo equilátero que tu já vai estar guardando do hexágono. Só lembrar que todo hexágono regular, né? Ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Show? Já as figuras circulares, para a gente encerrar essa aula aqui só falando um pouquinho sobre as fórmulas das áreas de figuras planas, né? O círculo em si, a área do círculo é πr ao quadrado, né? O π a gente aproxima para 3,14, mas se o problema não falar para tu aproximar, tu não vai aproximar, tá? E se o problema mandar tu aproximar para outro valor, aproxima para o valor que o problema está falando. Então tem questão que às vezes ele vai falar aproxime para 3, aproxime para 3,1, então vai ali dançando ali, né, conforme a música, tá bom? Coroa circular, que é a área do pudim, né? A área ali da rosquinha, aquela do donuts, né? Aquela área ali em volta entre um círculo maior e um círculo menor. Π vezes R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, tá? Guarda aí também. Setor circular, também conhecida como a área da fatia da pizza, né? É uma parte ali da circunferência, do círculo, né? E aí, ó, é só você pensar que a área do círculo, tá? Ó, a área do setor é a área do círculo, que é πr ao quadrado, e aí você multiplica pelo ângulo e divide por 360. Você vai achar a área daquele pedaço, daquela fatia de pizza, beleza? Já o segmento circular, que é como se fosse a bordinha aqui da pizza, ó. Olha lá, da fatia, na bordinha da fatia. Você faz o quê? A área do setor, que é, pensa, da fatia inteira, e tira esse triângulo. Então, quando você pega o setor e tira a área daquele triângulo, você vai achar a área do segmento circular. Beleza? Então, vamos praticar um pouquinho? Clica aí no outro vídeo de exercícios, né, que eu vou fazer uma série de vídeos de questões de áreas de figuras planas, que é muito importante. Qualquer concurso que tem lá no edital Geometria Plana, com certeza áreas vai ser o assunto mais forte da geometria plana, o que mais vai cair dependente do concurso. Valeu? Então fica atento, porque a gente vai botar várias questões aqui e vamos resolver junto. Tamo junto.